how happy is the blameless vessel's lot, the world forgetting by the world forgot, eternal sunshine of a spotless mind, each prayer accepted and each wish resigned. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, direção de Michael Gondry e roteiro de Charlie Kaufman, é uma das obras em vídeo mais visualmente expressivas. A par da história, que mistura ficção científica com romance, a atmosfera criada pela cinematografia de Ellen Kuras é incrivelmente imersiva e densa, completa em todos os sentidos. O filme trata exclusivamente de relações humanas, mas que são conectadas dentro de um universo onírico, um sonho. Isso permite que Gondry crie cenários imaginativos, contrastando aí uma história bastante pessoal com fantasias simbólicas. A história não linear, que a gente vai falar um pouco mais no decorrer do vídeo, confia exclusivamente no visual para manter-se coesa e compreensível. Nesse sentido, tudo que vemos que diz respeito à cinematografia, os ângulos de câmera, a iluminação, a paleta de cores, está ali para auxiliar no desenvolvimento da história e na caracterização dos personagens. Conforme o humor dos protagonistas muda, o estilo de filmagem acompanha essa troca. Nos momentos de maior tensão e confronto, ou durante as memórias mais difíceis e angustiantes, o cenário começa a desmoronar ao redor dos personagens. Essas também são as cenas mais escuras e com um estilo de filmagem mais descompassado e fora de ritmo, com cortes rápidos e enquadramentos indiretos, propositalmente imprecisos. Já nos momentos mais íntimos ou durante as memórias mais positivas, a câmera prefere cortes mais demorados ou close-ups suaves. E junto com as técnicas de câmera, também o humor criado pelas cores influencia o espectador na compreensão da história. Essas cenas, ou memórias boas que trazem lembranças dos momentos mais apaixonados do casal, são repletas de cores quentes e tons de vermelho. Já nos momentos mais tristes, a predominância do azul e das cores mais escuras. Esse cuidado é refletido até na cor do cabelo de Clementine, que reflete o próprio humor da personagem. A primeira vez em que os protagonistas se encontram, o cabelo dela está pintado de verde, que talvez aí possa representar uma personalidade inocente e talvez aberta a possibilidades. Quando eles se encontram pela segunda vez, o cabelo dela assume um tom vermelho vibrante, a cor perfeita para representar aí o início de uma paixão. Durante a maior parte das cenas em que os dois discutem, o cabelo dela está pintado de laranja, como se o fogo que existia entre eles aos poucos foi se apagando. E ao final do filme, e também no começo, a cor azul indica o vazio e a tristeza que ela passou a sentir após apagar Joel de sua memória. Essas cores também ajudam a colocar as cenas em contexto. A gente consegue traçar uma linha cronológica do que de fato aconteceu quando nos guiamos pela cor com que o cabelo de Clementine é representado na tela. E a ordem que a história é contada no filme é um dos elementos que funciona como parte da estrutura de storytelling. Bem sabemos que o roteiro não segue uma linha cronológica, e que a realidade da história pode ser interpretada como cíclica, considerando a cena que abre o filme, ambos os protagonistas se conhecendo pela segunda vez, e a última cena que parece sugerir uma repetição infinita de encontros e desencontros entre os personagens, final inclusive presente no roteiro original de Kaufman. A estrutura narrativa do filme pode ser dividida em duas: o que realmente aconteceu no relacionamento entre Joel e Clementine e a perspectiva de Joel sobre o relacionamento enquanto sua memória era apagada. A maior parte do filme acontece respeitando a segunda narrativa. Vemos isso pela ordem cronológica com que a história é contada na tela, ela é inversa. O que faz sentido, se considerarmos o ponto de vista de Joel. É claro que as memórias mais recentes são as mais frescas, por isso elas aparecem primeiro na estrutura do filme. Durante o primeiro terço do filme, Clementine é caracterizada como quase a vilã da história. Isso acontece porque é assim que Joel escolhe se lembrar dela recentemente após o término, colocando em evidência cenas de uma personagem bêbada, irresponsável e tóxica, tornando-a quase exclusivamente culpada pelo fim do relacionamento. Would you do me a favor and clean the goddamn hair off the soap when you're done in the shower? Yeah. It's really Oh, yeah. Gross. gross. It's repulsive. Para todos os efeitos, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças pode ser considerado um dos filmes que melhor representam essa situação de término. Toda a tecnologia e ficção científica presente no processo de deletar as memórias não é algo tão absurdo de se imaginar. Eventualmente nos esquecemos de relacionamentos antigos porque é algo inevitável e natural.
Tudo que o filme faz é acelerar esse processo. Conforme o filme avança e a linha cronológica do relacionamento entre os dois retrocede, observamos que as boas memórias da relação começam a substituir as nocivas e raivosas, a intimidade e a tranquilidade que Joe encontrava na presença de Clementine. É nesse estágio que Joe decide cancelar o procedimento para manter essas boas lembranças vivas na sua memória. Can you hear me? I don't want this anymore. I want to call it off! A icônica cena da casa na praia, memória do primeiro encontro entre os personagens, é o local perfeito para completar esse ciclo, pois se trata da memória mais antiga que Joel guarda de Clementine. O que vemos nessa cena é a aceitação do protagonista dos seus próprios erros e defeitos, em especial sua falta de atitude, elemento bastante significativo na primeira noite em que eles se conhecem. I wish you'd stayed. I wish I'd stayed too. Now I wish I'd stayed. I wish I'd done a lot of things. I wish I'd stayed. I do. Percebemos o crescimento de Joe nesse sentido em um momento bem próximo ao final do filme, quando Clementine caminha em direção à saída e Joe decide correr atrás dela. Ele finalmente consegue articular uma atitude própria e de certa forma arriscada, fora de sua zona de conforto. É talvez aqui que as ideias entre o final do filme mais divergem. É possível ver o restante da história de forma bastante triste. Ambos os personagens continuariam se reencontrando, tendo a memória apagada e constantemente sofrendo por não serem ideais um para o outro. Exatamente o que aconteceu com a personagem Mary, que, vítima de uma paixão pelo chefe, se submeteu ao processo e tempos depois cometeu o mesmo erro de tentar um romance secreto. Por outro lado, uma visão mais positiva pode ser motivada pela ideia de que ambos os personagens, no momento em que tinham suas memórias apagadas, decidiram que não queriam abandonar a memória do relacionamento por completo, talvez por sentirem alguma espécie de conexão inexplicável. O pedido final de Clementine nada mais é do que uma mensagem de Joe para ele mesmo, uma última tentativa de reencontrar Clementine. Da mesma forma, podemos assumir que ela deixou a mesma dica para si mesma quando teve suas memórias apagadas, fazendo do reencontro dos dois na praia não uma coincidência, mas um resultado da força de vontade e de um amor de certa forma especial. O filme aposta no crescimento, no aprendizado com os acertos, mas principalmente com os erros. Ambos os protagonistas se transformaram. Joe se tornou mais confiante e disposto a assumir riscos, enquanto Clementine se tornou mais propensa a controlar sua personalidade imprevisível e explosiva. Mas tudo isso só foi possível porque ambos lutaram contra a perda completa das memórias, e contra a ideia desesperada e errônea de que a dor do final de um relacionamento deve passar sem deixar marcas, quando, pelo contrário, devemos aprender com elas. Saudação para todos os novos inscritos aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Daqui em diante, vou tentar uma rotina de vídeo toda semana, então, por favor, se inscrevam aqui no canal para receber as próximas notificações. Curtam, compartilhem, isso sempre ajuda bastante. E deixem aqui nos comentários sugestões de filmes para os próximos vídeos. É isso aí, galera. Até a próxima.